Deixa eu ler um salmo para vocês e para nós, para todos nós aqui. O Salmo 139. Diz assim, ó. O salmista disse, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Quem é que já teve muito medo assim na vida? Levanta a mão. Muito medo. Todo mundo, né? Tem gente que ainda tem. Aliás, o que afeta a qualidade de vida é o medo. O que é medo? Preocupação negativa. Ou seja, Jesus ele ensinou muito sobre isso. Porque as pessoas não vivem o hoje. Quem vive o hoje consegue viver bem. As pessoas têm mania de viver o amanhã, ou seja, o que não existe. A preocupação não é com o hoje. Não. Não é com o hoje. O que está te incomodando não é o hoje, não. Hoje você está na igreja, hoje você está na casa do Senhor, está adorando, está ouvindo mensagem, oração, está vendo milagre. A sua preocupação é o que não existe ainda. É o amanhã. E se você quer saber, nunca vai existir o amanhã. Nunca vai existir. Não existe amanhã. Não. O ontem já não existe mais, se foi. O amanhã não existe. Então, este homem foi um dos homens que mais enfrentaram problemas e dificuldades no mundo. O próprio filho dele queria matá-lo. Ele tinha muitos inimigos. Não que ele fosse um sujeito encrenqueiro, desordeiro, desrespeitoso, não. Pelo contrário, era um ungido de Deus. É que o ser humano não suporta ver o outro crescer na vida. Quem sabia disso? Você acha que alguém se incomodava comigo quando eu dormia numa esteira de taboa? Não, que nada. Passava e falava, tadinho do Miro. E eu fazia xixi na cama. Eu tinha incontinência urinária, então minha mãe não deixava eu dormir em colchão, não. Colchãozinho era para os irmãos. Como eu tinha incontinência, ela acha que era falta de vergonha na cara, e não era uma doença. Eu dormia na esteira de taboa. Só que apodrecia também a esteira, no chão. Aí quando apodrecia, ela falava, agora não vou mandar fazer outra, você vai dormir no chão. Aí eu dormia no chão. Na terra fria, terra batida, chão batido. Lá não tinha cimento, né, para colocar. A gente batia com tipo um soquete assim. Era o chão. Aí varria, cortava vassoura no mato, aquelas galhas para varrer. Então, eu me lembro que eu convivi com o medo a vida inteira. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, aí é que o medo mesmo... Você tem ideia, o medo foi tão forte que eu tentei me matar, tirar minha vida. E aí, eu aprendi que a minha vida só terá sentido se eu perder o medo, se eu não tiver medo. Medo de não pagar a dívida, medo de não ser curado, medo do filho não sair das drogas, medo de não conseguir realizar o seu projeto, medo disso, medo daquilo. É assim que vive a sociedade, com medo. Medo das coisas piorarem. É tanto medo, você não vive, você está aterrorizado de medo. E olha que
que riqueza que este homem, que foi criado no meio do mato, cuidando de cabritos do pai dele, olha que riqueza ele adquiriu, o conhecimento de Deus. O conhecimento. Só que não é todo mundo que conseguiu isso, nem profetas renomados conseguiram isso que o Davi conseguiu. Ele disse: o Senhor sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Além dele estar dando um depoimento acerca de Deus e demonstrar que o medo foi embora da vida dele, porque no passado ele teve medo. Se você for ver no Salmo 34, ele teve medo, ele fingiu de louco, de maluco para não morrer. Quem lembra disso aí? E ele diz: clamou esse aflito, e ele o livrou de todos os medos. Ele não fala isso, meu filho? Hein? Olha lá. Livrou-me de todos os meus temores, ou seja, medos. Então, ele aqui está dizendo o seguinte: se Deus sabe quando ele se assenta e quando ele se levanta, o que ele quer dizer com isso? Traduzindo, que os olhos de Deus estavam o tempo todo sobre a vida dele. Lá em Goiás, Deus nos deu uma palavra. Nós completamos uma mensagem que começamos aqui. E isso que eu estou falando, a sua vida depende disso, a minha. Não se iluda, porque ninguém na face da terra pode mudar a sua vida. Só quem pode fazer isso é Deus. E sabe como que Ele vai fazer? Sabe como? Você o conhecendo, descobrindo a grandeza, o poder dele. Aliás, tem uma passagem que diz assim: não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Não é isso? É Jeremias, é isso, filho? Jeremias capítulo 9. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Olha lá. Nem o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Quer dizer, a gente aprende no mundo que alguém rico, muito rico, está, de certa forma, garantido, seguro. Aliás, a palavra seguro já sugere isso, uma garantia. Mas ninguém está garantido. Ninguém. É porque o homem ele é muito desprovido de sabedoria e de fé. Quando você faz um seguro de vida, você sai contente da seguradora e fala: agora sim, agora eu estou mais tranquilo. É o contrário. Você simplesmente foi lá confessar que é vulnerável e que precisa de alguma coisa para te garantir. Eu vou fazer um seguro de vida. Você está confessando, é inconsciente isso, mas você está dizendo: eu posso bater as botas a qualquer momento. É isso que você está dizendo. É só isso. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico, o forte na sua força. As pessoas buscam isso. Buscam ser fortes politicamente,
financeiramente, enfim. E fazer amizades com pessoas grandes, entre aspas, quando, na verdade, a força do homem está no quanto ele conhece a Deus. Sua força está nisso. Porque o medo é terrível, igreja. Até o Moisés, que era muito maior que nós, ficou apavorado no deserto e falou: melhor o Senhor me matar, eu não aguento mais esse povo. Deus falou: mas fala para eles que amanhã eles vão comer carne. Moisés falou: falar para eles? Você vai tirar carne de onde? Quer dizer, o Moisés, o medo ofuscou o conhecimento que Moisés tinha de Deus. Por isso que eu admiro o Davi, nessas palavras. Ele continua, põe lá por favor. Ele diz: o Senhor me sonda, me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Continua, por favor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos. Tem caminhos que causam espanto, medo mesmo. Ou seja, tem fases. Esses caminhos aí são fases da vida. Tem fases da vida que a coisa fica tão difícil para a gente. Mas tão difícil. E, ao invés das pessoas nos ajudarem, as palavras que ouvimos só fazem aumentar o medo. Você está sentindo alguma dor? Aí você comenta, a pessoa: ih, meu Deus, onde é? Ah, eu já senti isso. Ah, eu tenho um amigo que morreu disso aí. Eu tinha um amigo que morreu disso. A minha mãe morreu disso aí. Pronto, metade seu já está morto. É o mundo. Mas aí não tem antídoto para isso. Ou seja, não tem remédio para isso, não tem conselho. Se alguém te disse que fulano morreu disso, não adianta eu chegar para você e falar: eu tive isso e não tem mais, não. Você tem que conhecer a grandeza de Deus para saber que isso que matou o seu vizinho não é nada, porque os olhos de Deus que te veem deitar, sentar e levantar vão te curar, vão te proteger. A mensagem que Deus nos deu lá diz o seguinte: as terras do Egito onde vocês estavam tinham que ser irrigadas. Vocês semeavam e irrigavam com os pés. Olha lá. Como uma horta. O negócio de horta já é antigo, ó. Milhares de anos, ó. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente. É claro que para nós ele não está falando de terra. Quem foi que fez a terra? Mas qual terra ele fez? Qual terra ele fez? A de Minas, São Paulo, do Rio? Ah, toda a terra foi ele que fez? De Goiás? Não, porque ele está dizendo que... Ele está dizendo para aquele povo ali, ó: a terra que vocês vão passar a possuir é terra de montes e vale, cujos olhos do Senhor estão o quê?
Estão o quê? Sobre ela continuamente. Ou seja, ele está dizendo ali, não precisa irrigar. Eu vou dar a chuva no tempo certo e vocês vão beber água de chuva. Olha o que ele está dizendo. Olha lá. Ele fala assim, ó. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Afinal, quem fez a terra do Egito? E a de Canaã? Deus também. Significa dizer que não é a terra que atrai os olhos de Deus. Deus não estava olhando para aquela terra por causa da terra. Até porque aquela terra foi a terra mais estéril que existiu. Tá? Aquela terra foi a terra que era puro deserto, foi rejeitada por Ló, pelo sobrinho do Abraão, porque quando Abraão e Ló se separaram, Abraão falou, escolhe, porque os nossos funcionários e filhos estão brigando, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Abraão mandou o Ló escolher. Aí o Ló falou assim, eu vou ficar com aquela verdinha ali, que é a Campina do Jordão, ou seja, virou aqui, Sodoma e Gomorra, foi destruído. Aí não sobrou mais nada para Abraão, só esse deserto aí, chamado Canaã, que por causa de Abraão, Deus botou os olhos, e aquela terra virou que é terra prometida, que passou a manar o quê? Leite e mel. Ah, que terra boa é aquela? Terra boa é onde Deus bota os olhos. Que povo abençoado é aquele? Povo abençoado é o povo que Deus olha para ele. Não tem lugar, isso é para os bispos, pastores também. Quando eu e a bispa chegamos em São Paulo, há muitos anos, primeiro do que ela, eu vim solteiro. E mesmo quando ela veio, ela ouvia isso. Pastores falando que aqui era muito difícil pregar o evangelho. Que era difícil o povo vir na igreja. E outros lugares onde fomos. Eu e ela fomos para a África, falaram que a gente ia tomar banho numa garrafa d'água. E aí eu falei, né, na hora, eu vou tomar banho de chuva. O sujeito ficou olhando para a minha cara, o bispo. De chuva? Eu falei, mas não chove há mais de um ano. Eu falei, esse é problema meu, não, eu vou tomar banho de chuva. Meu problema é tomar banho, entendeu? E nós tomamos banho de chuva no aeroporto, os guarda-chuva estavam tudo rasgado. Né? Os do aeroporto que eles não estavam acostumados mais. Então, olha lá. E olha o que Deus formou lá, ó. Aí, ó. Quando eu e ela chegamos na África, há muitos anos, um pastor de uma igreja que eu até gosto muito, amo muito, uma igreja aqui do Brasil, tenho amigos lá, os líderes. Um pastor procurou a gente e falou, olha, você não quer comprar meu carrinho, não? Eu falei, por que você não precisa dele? Olha lá. Ele falou, não, porque não vai ninguém na minha igreja, eu vou voltar para o Brasil, eu vou embora. Quando fala que é brasileiro, o povo está bem desconfiado. Eu falei, não, irmão, tem que ter milagre, se não tiver milagre, se o brasileiro não mostrar milagre, nem corre mesmo, porque o brasileiro dá nó em pingo d'água. Quando fala brasileiro lá fora, ele guarda até a carteira. Então tem que ter milagre, tem que ter poder de Deus. É a imagem que fizeram do Brasil lá fora. E sabe o que aconteceu? Bom, se eu falar, não preciso falar, não? Preciso falar, não? Ele falou, não quero te desanimar, não, meu negócio é feio. Eu falei, fica assistindo lá no Brasil. E ele assistiu, nós fizemos batismo nas águas de 4.000, 5.000 pessoas na praia. Tinha que batizar na praia, no mar. Esses dias os bispos lá, o bispo Luiz e o bispo Rio, fizeram um batismo. Tem aí a foto? Acho que tem aí, né? Ficou muito bonito.
Fizeram agora essa semana. Então, igreja, o conhecimento de Deus. Não adianta você me conhecer. Isso aí não acrescenta nada na sua vida, não. Eu não sou nada. O que acrescenta é o que diz ali. O batismo foi feito semana passada lá na África. Está vendo? É na praia. Lá tem que batizar na praia. Lá não tem negócio de batizar em piscina, que nem piscina olímpica suporta. Então não tem essa de difícil, de amargo, de terra ruim, lugar ruim, cidade ruim. Não. Que esse e aquele é culpado, ninguém é culpado. Se você conhece a Deus, então você sabe que é uma questão de tempo para Ele fazer a sua vida se transformar. É isso. Não tem como. Não tem como. Foi assim comigo. E o Davi conhecia bem a Deus. Viver com medo é a pior coisa que tem, né, igreja? Você não empreende, você não avança. Quando você vai fazer um empreendimento, ó, isso aí não está bom não, hein? O mercado, não sei o quê, você fica tremendo de medo. Aí o sujeito fala assim, eu vou consultar um especialista, vou no palestrante, vou consultar um especialista para ver se eu devo seguir nesse ramo ou montar isso. Aí você tem que dar carona para o especialista. Ele é tão especialista, não tem nem carro para ir para a palestra. Meu irmão, consulta a Deus e vai pela fé. Porque onde você pisar a planta do seu pé, será o seu terreno, a sua terra, o seu termo. Então, igreja, por que o Davi chegou onde chegou? Por causa disso. E ele fala, continua lá, por favor, põe o texto. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso, quando ele ia fazer uma oração para pedir alguma coisa, ele orava só para cumprir tabela. Rapaz, é muita fé. É muita fé. Quando alguém falava, Davi, que você não ora pedindo isso? Não, eu vou orar, mas ele já sabe, Deus já ouviu, já está providenciando. Eu vou orar só para cumprir tabela. Eu vou pedir só para isso. Isso é a pessoa que conhece a Deus de verdade. E Deus é desse jeito aí que ele está falando. Desse jeito. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tudo que eu e você pedimos aqui, ontem Deus já tinha anotado tudo que a gente ia pedir. Continua, por favor. Não deixa eu ficar pedindo, não. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Quando eu era pequeno, a gente era muito, muito, muito pobre. Pobre, miserável mesmo. E lá não tinha energia elétrica. Também não tinha negócio de gerador. Não. A gente comprava 1 litro, uma garrafinha de querosene, para 1 mês. Aí enchia não, botava assim, se enchia, você apanhava, né? Minha mãe falava, põe querosene nas lamparinas. Sabe o que é lamparina? Quem sabe o que é lamparina? Com pavio. A gente chama de pavio lá. É um negócio de flanela, um negócio que tem que ser
um tecido que absorve, né? Algodão também. Quando acendia a lamparina, quando tinha querosene, a meninada ficava tudo ali numa boa. Quando o querosene acabava, e a gente, mãe, está escurecendo, ela fala, não posso fazer nada. Não tem querosene e não tem dinheiro para comprar. E a venda fica longe também. A gente comprava fiado, né? Nós não pagamos lá a caderneta, não pode comprar querosene. E eu morria de medo, eu ficava agarrado no vestido dela. Vai escutando. Eu me agarrava no vestido dela, ela jogava no chão, agarrava de novo. Só que não era só eu, não. A meninada, uma penca também que tinha lá em casa. Aí agarrava, ela jogava para lá. Você está com medo de quê? É porque estava escuro. Quando o vizinho oferecia o querosene, acendia a lamparina, eu largava o vestido dela. No claro eu não tinha medo, no escuro eu tinha. O medo só passava quando eu ficava perto dela. O medo é característico de quem não tem certeza que Deus está perto de si. Porque assim como a presença da minha mãe me encorajava, mesmo no escuro, esse escuro representa as trevas, a dificuldade, a adversidade. Ele vai falar ali, o salmista. Ele vai falar ali que a luz e as trevas são a mesma coisa para Deus, ele fala. Olha lá. As trevas e a luz são a mesma coisa. Que coisa, hein? Olha só, não era para mim assim, ó. Olha o que o Davi diz. Olha como esse homem conhecia Deus. Ele falava, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para mim não era a mesma coisa, não. Para mim as trevas eram perigosas demais. Mas quando eu estava junto da minha mãe, aí era a mesma coisa. Então, junto de Deus, não tem circunstâncias desfavoráveis. Junto de Deus, debaixo, sob os olhos de Deus, você não tem que ter medo de nenhuma situação. Nenhuma situação. Ele aprendeu a conhecer a Deus. Muita gente fala dessa obra. E sempre que fala, estou ouvindo os testemunhos, falo de mim como se eu tivesse feito alguma coisa, eu não fiz nada. A minha preocupação é fazer você conhecer a Deus. Porque eu não vou estar perto de você, e mesmo que tivesse, eu não poderia dar garantias, seguranças a você. Não. Mas conhecendo a Deus, em qualquer lugar você vai estar seguro. Em qualquer terra você vai prosperar. Em qualquer cidade você vai crescer. E naquilo que se propuser a fazer, você será bem-sucedido. Esse mesmo Davi aí, quando estava morrendo, chamou o filho dele, o Salomão. Muita gente fala de Salomão, que Salomão tinha isso, tinha aquilo, mas não sabe que era filho do Davi. E Davi não largou o testamento, não. Davi chamou ele e falou assim, meu filho, eu estou morrendo, estou velhinho, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, ou seja, anda junto com Deus. Para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, seus juízos, os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés. Para quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer? Por onde quer? Então a prosperidade não está em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, ou Brasília, ou Bahia. A prosperidade está onde você for, porque os olhos de Deus te acompanham onde você vai. Aquilo
que você se propõe a fazer, vai ser bem sucedido. Os olhos de Deus. Então, não é a terra em si, mas somos nós, os embaixadores. Você sabe o que é uma embaixada, não sabe? Quem sabe o que é uma embaixada? Tem embaixada de vários países aqui, né? A embaixada da Itália no Brasil. Você vai pelo Brasil, quando você entrar na embaixada da Itália, você está no território italiano. Quem sabia disso aí? É um pedaço da Itália aqui. Da América, de Israel, da Angola. Inclusive as leis, são as leis de lá, não as daqui, ali dentro. E aí, Deus nos chama de embaixadores dele. Olha lá. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. O que significa dizer? Que aonde você vai, como você é embaixador, aonde você vai, torna-se embaixada de Cristo, embaixada do reino de Deus. Onde você pisa, você leva o reino de Deus consigo, você leva a presença de Deus com você. Então não tem esse negócio que é perigoso, que é isso, que é aquilo, hein? Que é estéril, que é aquilo outro, negativo. A terra cujos olhos de Deus estão sobre ela, não precisa ser irrigada, ele falou. Só que não tem nada a ver com terra isso aí. Isso tem a ver com a qualidade de vida. Deus está dizendo, eu estou olhando para você, se você me conhecer, se você entender que os meus olhos estão sobre a sua vida, o que você fizer vai dar certo, onde você pisar será abençoado. Eu vou fazer você crescer, ele está dizendo. Ele está dizendo. Fazer você crescer. Uma vez um pastor falou para mim, muitos anos atrás, lá em Portugal não é fácil não, porque a religião não deixa o evangelho entrar lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fui lá em Portugal fazer uma reunião, aí o bispo tinha falado para mim, eu peguei e botei uma bermuda. Falei, ninguém me conhece aqui não, no Brasil eu ando de bermuda, de chinelo, no meio da rua aí. Falei, aqui ninguém me conhece não, vou ficar mais à vontade ainda, vou até botar uma camiseta regata, né, ficar bem à vontade. Rapaz, eu fui na praça, lembra? Até o chinês, lembra? Eu falei, meu Deus, tinha um chinês lá, o chinês não falava português, e veio perguntar se eu falava mandarim. Eu falei, você está querendo demais, né, meu irmão? Mandarim não, que é a língua deles lá. Mas meu povo te ama. Eu falei, rapaz, é verdade? Ele falou, Daqui a pouco tinha uma fila, eu fiz a imposição de mãos na praça. Eu falei, rapaz, aqui que é um lugar difícil que eles falam? Não, eu sou embaixador dele. Você é. Você é embaixador. Embaixatriz. Você é mulher de Deus, é homem de Deus. Aonde você vai, os olhos de Deus acompanham você. Continua lá, por favor. Olha o conhecimento que esse homem tinha. E era conhecimento mesmo. Ele descobriu tanto de Deus. Ele descobriu tanto de Deus que ele ficou assustado, igreja. Às vezes você ouve alguém orando como se Deus fosse um qualquer, ou fosse igual a ele. Você já viu como é que as pessoas se dirigiam para Deus? A Deus? Desmaiava quando o anjo aparecia. As pessoas
pediam perdão antes. Senhor, me perdoa, porque eu vou falar com o Senhor, eu vou orar. Hoje o sujeito fica ensinando coisa errada, cobra de Deus, sei o quê, Deus não faz isso. Eu vou te falar uma coisa. Esse homem descobriu tanto acerca de Deus, mas descobriu tanto, que ele falou, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Ele falou, eu estou bestinha que eu descobri do Senhor. Hein? Eu tô bestinha. O que eu descobri do Senhor. Porque Deus já estava abençoando ele há muito tempo. Depois que ele descobriu que Deus era aquilo tudo, ele começou, mas como é que ele se importa comigo, sendo isso tudo aí? Se você soubesse quem é Deus, se você soubesse a grandeza de Deus, você não ia entender por que ele, sendo tão grande, te chamou e não tira os olhos de cima de você. Ninguém entende. O amor de Deus excede todo entendimento, todo entendimento. Todo entendimento. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Vamos lá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Interrogação. Quer dizer, existe algum lugar onde eu possa me esconder do teu espírito? Ele pergunta para Deus. Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se suba aos céus. Você tem que entender a Bíblia, porque a maior, 90% é figura de linguagem. Quem é que sobe ao céu? Quem sobe? Aquela escada ali leva para o céu? Não, eles foram à lua, né? A lua está lá no céu? Está nada. A lua está aqui. A lua está aqui alguns milhões de quilômetros. Aqui, alguns milhões de quilômetros. A lua está aqui. Então, por que ele diz eu subo aos céus? Ele fala do estado de espírito, a satisfação, o bem-estar. É uma expressão comum até na roça. Fulano está no céu. Ou seja, está bem, está alegre, está contente. Não é verdade? Ele quis dizer, se eu estou bem, o Senhor está comigo. Abismo é inferno. Se eu for parar lá embaixo no abismo, o Senhor está comigo também. Olha lá. Ele quis dizer, se você está bem, Deus está com você. Mas se você está mal, está aborrecido, está chateado, está triste, está angustiado, está preocupado, Ele está lá também. É só você clamar e invocar, e você vai ver que Ele está lá com você. Se você está preocupado, desesperado, clama para você ver se Deus não está aí. Invoca para você ver se Ele não está aí. Você não viu que a maioria dos testemunhos, essa senhora aí, ó, a Maria, câncer, morrendo, desenganada, marido no hospício, conheceu um monte de igreja, um monte de religião. Fica pior ainda, porque a pessoa fala, meu Deus, se tivesse resolvido, eu tinha resolvido, eu conheço a palavra. Ela estava lá no abismo. Sabe quem que ela achou lá? Ela achou Deus. Normalmente a gente acha Deus é no abismo mesmo, já percebeu? Quem já percebeu isso? É no abismo, é na solidão, é na escuridão. Ele fala,
se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tem lugar de forrar a cama lá no abismo? O que ele está querendo dizer com isso? Porque você, durante o dia, por mais que tenha problemas, se você se distrai com alguma coisa, se ocupa de alguma coisa, quando põe a cabeça no travesseiro, começa a martelar. E agora? Você vai lá no abismo. Mas melhor do que ficar matutando. Matutando é pensando, é porque eu sou matuto, sabe? Melhor do que ficar remoendo é quando botar a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, seja sincero com Ele. Eu vou ficar tranquilo porque eu estou no abismo, eu estou num buraco, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Nós vamos sair juntos daqui. Nós vamos sair. É isso. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As próprias trevas. Confins dos mares. Você sabe o que é isso? É uma parte do mar onde você não vê ninguém. Você já foi no mar, mas você foi onde tem porto, tem navio passando para lá e para cá. Um dia eu estava nadando em alto mar e não vi um barco, não vi um navio, não vi ninguém. E quando eu me lembrei que o Senhor estava lá, e me apeguei forte, foi que Ele mandou 2 sujeitos para me tirar da água. Olha lá. Claro que foram os anjos. Se você me perguntar onde estão os sujeitos, não estão em lugar nenhum mais, sumiu. Igual o Chaves. Chaves, onde é que está o sujeito? Está ali, ó. Então, eu achava que era o fim, igreja. Mas ele estava lá também. Ele está aqui, ele vai estar no caminho com você, ele vai estar na sua casa. Os outros amigos que temos não podem fazer isso. Não podem nos acompanhar. Eu digo os outros porque ele também é amigo, mas ele é o amigo. Então, o Davi ele chegou a esse nível, tá? De conhecimento, a esse estágio. A igreja, ela tem crentes em diferentes estágios. Tem uns que já chegaram no nível de conhecimento que determinadas situações não mudam em nada o comportamento. Tem outros que se desesperam. De repente, você já deve ter ouvido de alguém: peraí, o mundo está desabando na sua cabeça e parece que não está nem aí. Não é? Não é que você não está nem aí, é que você conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você sabe que Ele está vendo tudo isso. E quando você não tiver mais recursos próprios para agir e resolver,
Ele põe os recursos dele, bem pouquinho, não precisa botar muito. Você falou uma coisa, alguém falou, uma mulher falou uma coisa aí que eu ouvi daqui. Ela falou migalhinha, não foi? Aí eu lembrei da mulher que não era nem frequentadora da igreja, mas eu não sei quem foi que falou para aquela mulher que Deus era daquele jeito. Que ele falou, não vou tirar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Ela falou, não, o cachorrinho só come das migalhas. O meu problema, minha filha desenganada lá, só uma migalhinha resolve do seu poder. Igreja, ele falou, tal conhecimento é maravilhoso demais. Se Satanás te disse, desiste, você está cansado, não tem jeito, Deus está falando para você, você está onde? No céu? Ah, Senhor, eu estou aqui no céu, então você está perto de mim, eu estou aqui também. Você está onde? Eu estou no abismo. Olha, não precisa gritar, não. Eu estou aqui, rapaz, perto de você. Você está gritando para quê? Para quê? Para quê? O sujeito estava dentro de um peixe. Dentro de um peixe. E sabe qual foi a expressão que ele usou? Ele disse que gritou. Tem jeito de gritar dentro de um peixe? Nem abrir a boca, dá? Então ele não gritou, é a alma. Igreja, Deus curou uma cega lá no Goiás e ninguém ouviu uma palavra da minha boca, eu orei em silêncio, quem percebeu? Mas eu gritei, igreja. Quando aquela mulher gritou lá do meio assim, eu quero ver o seu rosto. Eu falei, fecha os olhos e quando abrir você vai ver. Eu ajoelhei. Ninguém me ouviu, mas eu gritei, igreja. Você entende o que eu estou falando, igreja? Porque eu pedi com toda a força da minha alma. Eu fechei os olhos e com a boca fechada, o meu coração pediu com toda a força, Senhor, devolve a visão a essa mulher, para a glória do teu nome. E Ele é o único que pode ouvir esses gritos, ninguém escuta. O sujeito gritou de dentro do peixe. Deus falou para o peixe, vai lá na praia e devolve o meu servo. Aí daquele que desobedeceu uma ordem de Deus. Deus me deu ordem para te abençoar, igreja. Então seja abençoado, igreja. Fica de pé, por favor. O conhecimento desse homem era tão grande, Davi. Lá embaixo ele fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha lá. Ele era um feto, né? Receba a vitória, filho. Em nome de Jesus. Não, você que está dizendo, né? Eu achei que você ia dizer. Você não está ouvindo a mensagem, não? Eu achei que você ia dizer outra coisa. Eu achei que você ia dizer assim, agora eu estou curada. Que decepção para mim. Eu achei que você ia dizer isso. Você acha que eu vou fazer o quê? Você acha que eu vou fazer extrema unção em você? Então pronto. Então pronto. Aí a pessoa está lá, o médico falou, você tem poucos dias de vida. Aí você chega para orar, aí eu vou morrer. Uai, você acha que eu vim fazer extrema unção? Espera aí, Igreja, os seus olhos me viram a substância ainda informe. Olha lá. Ele não tinha nem forma de gente, e os olhos de Deus já estavam sobre ele. Esse era o conhecimento dele. Só que isso aí não é só ele. Ele chegou a esse grau de conhecimento, a esse nível. Mas esses olhos poderosos estão sobre nós do mesmo jeito que estavam sobre ele. É que a gente não percebe.
se perde, perturba diante das dificuldades. Quem entendeu a palavra? Vou abençoar, vou orar. Abençoado você já está. Quem entendeu a palavra?